Quem conhece as duas faces do futebol sabe. Um clube, um time, para se manter no topo, para conquistar títulos, precisa ser forte dentro e fora de campo. É uma realidade. A FIFA é um poço de podridão, de interesse, de negociata, de cartola corrupta. E é claro que se acontece no mundo, a Terra Brasilis faz parte do planeta. Então aqui também temos esse fenômeno e vamos dizer de uma forma até bem mais descarada, porque vivemos no Brasil, que é proibido proibir, que não se pode punir quem erra. Aqui só tem punição para quem está em desacordo com alguns senhores, mas não vou entrar nesse mérito, não é o objetivo do vídeo. A CBF, o seu VAR, é o que a gente chama de vergonha. Isso é de conhecimento público. Eles estão se sentindo tão acima da justiça que não fazem nem mais questão de disfarçar. Erros, entre aspas, decisões suspeitas de tribunais desportivos, é lógico que não acontece só contra gaúchos. Mas com certeza tem um temperinho diferente para determinados clubes do Rio Grande do Sul. Vamos voltar um pouco à história? Vamos pegar o bode expiatório preferido, Grêmio Futebol Porto Alegrense. A gente sabe, existe uma animosidade histórica desde o tempo que Fábio Koff era presidente do Clube dos 13 e pensou em criar a Liga Brasileira, que já deveria ter sido criada há muito tempo. Todos os países que o futebol, melhor dizendo, deu certo, os campeonatos domésticos são administrados por ligas compostas de clubes. Essa coisa de federação é apenas para a seleção, mas aqui a dona CBF, em parceria com a senhora Globo, reina soberana. É claro que a intenção de Koff de criar a liga iria de encontro aos interesses econômicos de federação e televisão e não íamos falando de trocados. Aí a perseguição começou. É histórico. Mas vamos ver fatos mais recentes. Aquele jogo do Grêmio contra o Santos, em que Aranha foi ofendido com termos racistas, flagrados por câmeras. Aquilo ali foi triste, mas foi uma menina só. Uma menina. Pois bem, houve todo um circo. A mídia, traduzindo, plim-plim, comandou o espetáculo e o Grêmio teve uma punição absurda. Ele foi banido de uma competição. Ele foi responsabilizado pelos atos de injúria racial. Ninguém aqui defende os atos. Mas digam para mim, quantos fatos semelhantes ou iguais aconteceram daquela data em diante? O racismo continua, flagrantes acontecem e fica tudo por isso mesmo. Basta ver o exemplo lá do Atlético Paranaense, que igual que aconteceu com a menina, torcedores foram flagrados ofendendo atletas com termos racistas. A pena foi branda, acompanhada de um pedido de desculpas. Mas vamos pular outros fatos que aconteceram. Vamos nos concentrar em 2021, onde o Grêmio, numa bagunça, numa desorganização, o vestiário transformado em clubinho de amigos, ninguém corria, ninguém jogava, eles achavam que ganhariam a vaga de permanecer na elite com o nome e com a camisa. A coisa foi passando, eles foram patinando, e nas últimas rodadas, veio o medo, temos que começar a jogar. Aí começaram. Os jogadores que ali estavam, caros, renomados, mostravam o futebol que deles se esperavam. Eles passaram a encarar a corrupção de uma forma séria. Só que quando isso aconteceu, a CBF entrou em ação. Não vou dizer que o Grêmio caiu em 2021 por causa da federação, por causa de campanha que aconteceu para derrubá-lo. Não. O Grêmio entrou naquele fundo, naquele buraco sem fundo, por conta própria. Mas na hora que tentou sair, aí sim, os cartolas brasileiros entraram em ação para impedir. Exemplos? América Mineiro e Grêmio. Belo Horizonte. O atacante Elias entra sozinho com o goleiro americano. Era driblar o goleiro, fazer o gol. Ele driblou. Ele foi agredido. Ele foi jogado para o alto. Um pênalti escandaloso que o juiz fez de conta que não viu e o VAR CBF ignorou. E outra, também em Minas. O Grêmio jogando contra o Galo muito forte, o Grêmio segurando um resultado. Dá uma falta do lado da área em favor dos atleticanos. Barreira montada. E um jogador do Atlético, de 1,90 m, fica atrás da barreira, local que ele não poderia estar. Isso é falta técnica. Quando a bola foi alçada na área,
O jogador gremista subiu para tentar interceptar e foi empurrado claramente por aquele jogador que, além de estar numa posição que não poderia, fez falta pelas costas. Desse lance surgiu o gol atleticano e, por incrível que pareça, o VAR da CBF não viu aquele pequenininho, aquele pigmeuzinho ali na barreira fazendo falta. E outra envolvendo o jogador Elias do Grêmio. O tricolor enfrentava o Palmeiras em casa, precisava do resultado no finalzinho, golaço de Elias. O juiz anulou. O mais incrível, o juiz anulou sem consultar o VAR. Um lance que para qualquer um era ajustado. Ele, no olho clínico, viu que tinha ilegalidade e anulou. Aí foram para o VAR. Cara, a linha traçada foi piada. O gol foi legítimo. Anularam. O Grêmio perdeu a partida no final do jogo. Torcedores irritados invadiram o gramado. Não tinha mais ninguém no gramado. Não houve risco de vida, não houve ameaça a alguém. Eles simplesmente quebraram o VAR. Aí a gente diz, poxa, o que esses caras estão fazendo? Eles estão, sabe, trabalhando contra o time. Era isso mesmo que a CBF esperava. Pronto, aí está o Grêmio. Ó. Vai ser punido, vai ser multado. Perderá o mando de campo aí por uns 3 jogos. Ou terá que jogar com o estádio vazio por 3 jogos. Por que a gente pensou isso? Porque era a pena. São as penas que sempre são utilizadas. Sempre. Com exceção do Grêmio. Eles simplesmente, numa decisão inédita, corrupta, vagabunda, sem vergonha, de uma justiça vendida, proibiram todos os torcedores do Grêmio de estar no estádio, em qualquer estádio do Brasil, enquanto não terminasse o Campeonato Brasileiro e o tricolor estivesse em campo. Cara, algo inédito que nunca mais aconteceu e com certeza não acontecerá. Pois bem, o Grêmio, quando mais precisava da sua torcida, eles tiraram a torcida dos estádios. É triste. É triste, mas a gente sabe o país que mora. Até meio arriscado estar falando, porque a nossa democracia, ela permite tudo, menos que se fale contra determinadas pessoas. Aí tudo bem. Passou, a gente engoliu, caímos para a Série B, voltamos, tá tudo certo. Aí no final de semana, eu estava em Porto Alegre, agora, semanas atrás, pensando o que eu vou fazer de diferente. Aí me veio a lembrança, poxa, quanto tempo eu não vou no Paço da Areia. Eu que no passado morei na CIS Brasil, estudei na CIS Brasil, ia trabalhar na Zive Hércules, que ficava do lado do estádio, que frequentava a churrascaria Zequinha toda semana, levando turistas gringos, porque na época eu fazia um serviço de receptismo em Porto Alegre. Então me bateu saudade. E o São José, depois de uma bela campanha na primeira fase da Série C, passou para a fase decisiva, iniciaria um quadrangular, pegaria o Brusque em casa. Eu vou ver esse jogo. Cara, antes não tivesse ido. Roubar o Zequinha de uma forma absurda. Só quem esteve lá que pode testemunhar. Infelizmente, jogos da Série C não tem imagens. Num lance que não foi falta, não foi, o juiz marcou. Mas mesmo que tivesse sido, foi claramente fora da área. O sem vergonha marcou pênalti. E tinha VAR. E a decisão foi mantida. Também na sequência, um pênalti claríssimo em favor do Zequinha. Simplesmente ignorado. Brusque venceu por 2-1, um dos maiores escândalos que eu testemunhei dentro de um estádio. É triste. E na Série D? Na Série D, Caxias classificou para a Série C. Caxias com uma temporada maravilhosa. Parabéns ao Ser Caxias, vice-campeão do Rio Grande do Sul, classificado para C. Mas, poxa, o título da D faria bem ao currículo do clube caxiense. Aí o adversário era o Ferroviário do Ceará. Primeiro jogo, mais uma vez, o Caxias não venceu dentro do Centenário. É um absurdo. O Caxias não consegue ganhar dentro de casa. Parece coisa feita. Empate 1-1. Igual que aconteceu contra a Lusa Carioca, teria que buscar o resultado em Fortaleza para tentar classificar para a final. Cara, foi outro jogo absurdo. Um festival de gols anulados, um festival de lances, de um árbitro totalmente perdido em campo. Eu não vou dizer que a derrota do
Caxias para o Ferroviário foi injusta. Não existe injustiça. Para começar, o Caxias perdeu um caminhão de gols. Mas entre os gols anulados, teve um, que na verdade foram 2 gols anulados do Caxias e 2 do Ferroviário. 3 perfeitos. Mas teve um em favor do Caxias, que foi mais uma vergonha. E o VAR da CBF anulou. Pois é. Mas daí, ouvindo tudo isso, poxa, seria choro de gremista ou seria choro de gaúcho? Não. É constatação. Mas por que isso acontece? Porque a Federação Gaúcha não existe. E porque a Federação CBF, os gaúchos lá na CBF, são imprestáveis, são parasitas, são sanguessugas que nada apitam. Leia-se Francisco Noveleto. Em meio a todos esses escândalos, em meio a todos esses absurdos, o Francisquinho simplesmente faz cara de paisagem, não reage, não defende os gaúchos, não se impõe. Ele não existe. Ele só pensa em puxar o saco de todo mundo para colher frutos, para crescer politicamente. É o protótipo de cartola que só atrasa o futebol. Esse homem que hoje é o mais forte representante gaúcho no futebol brasileiro, é nada. Na verdade, comparado com nada, nada vai pedir troco. Agora ele não faz nada por ninguém? Faz. Quando é o Internacional, aí ele toma a frente, aí ele defende, aí ele briga, aí ele acontece. Mas daí não estamos falando de um cartola defendendo o futebol do seu estado. Estamos falando de um conselheiro, torcedor e investidor defendendo o seu clube de coração.